Olá, amigos. Sejam bem-vindos à live com o especialista da Sociedade Mineira de Coloproctologia. Hoje nós vamos falar de um assunto que é bem caro a toda a coloproctologia, que são as doenças inflamatórias intestinais. Vamos responder a seguinte pergunta: eu tenho doença inflamatória intestinal, eu posso levar uma vida normal? Nossa convidada de hoje é uma coloproctologista que entende muito sobre doença inflamatória intestinal, a doutora Sinara Mônica de Oliveira Leite. Ela é ex-presidente da nossa sociedade, da Sociedade Mineira de Coloproctologia, e tem uma carreira voltada para a proctologia em geral, mas com carinho especial pela doença inflamatória intestinal. Então, quem está nos assistindo ao vivo pode mandar perguntas que eu vou direcionar e ela também vai ter o maior prazer em responder. Enquanto ela entra aqui, para eu convidá-la, se vocês já quiserem deixando perguntas no chat, fiquem à vontade. Só mais um minuto. Estou só esperando a doutora Sinara entrar para eu poder convidá-la. Uma pergunta já aqui bem interessante, Danimar. Vou ver se no final eu consigo voltar aqui e te responder essa pergunta. Deixa eu convidar a doutora Sinara aqui. Só um minuto. Enviado. Um minuto ela estará aqui com a gente. Isso aí, doutora Sinara. Demorou um pouquinho a conexão, mas estamos aqui. Boa noite a todos. Boa noite, Sinara. Eu já te apresentei como ex-presidente da nossa Sociedade Mineira de Coloproctologia, titular da Sociedade Mineira e Brasileira de Coloproctologia e que tem um carinho especial pela doença inflamatória intestinal. Hoje, a pergunta que a gente precisa responder para quem está nos assistindo agora e para quem for assistir depois esse vídeo que fica disponível no canal da Sociedade Mineira de Coloprocto no YouTube é: se eu tenho doença inflamatória intestinal, eu posso levar uma vida normal? Mas eu acho que antes da gente ir direto ao assunto, seria interessante explicar para quem está ouvindo o que é doença inflamatória intestinal. Faz um resumo para a gente. Eu sei que a pergunta é complexa, mas explica para a gente o que é isso, já vou adiantando, quais doenças são essas? Sim, então, na verdade, quando a gente fala de doença inflamatória intestinal, nós estamos restringindo o nosso assunto à retocolite ulcerativa e doença de Crohn. É claro que o intestino é sede de muitas outras inflamações, de outros tipos, mas não são essas que nós estamos contemplando quando dizemos doença inflamatória intestinal. É basicamente aquele paciente que, após os seus sintomas, ele já fez exames e já teve um diagnóstico claro de doença inflamatória intestinal. Não é só porque ele teve uma diarreia ou um sangramento. Ele já fez exames e fez um diagnóstico. Bom, então, basicamente, a doença de Crohn e a retocolite ulcerativa. Sim. Eu creio que a diferença entre as duas é tema para outras lives. Nós já tivemos algumas aqui, faremos outras no futuro. Acho que não é o caso da gente agora se demorar na diferenciação das duas. Sim. Mas a pessoa que recebe um diagnóstico desse fica bastante preocupada, porque são doenças crônicas, que geralmente precisa de um tratamento a longo prazo, que geralmente os sintomas têm um impacto muito grande, como diarreia, dor abdominal, perda de peso. Então, essa pergunta é, assim, importantíssima para quem recebeu esse diagnóstico. Dá para levar uma vida normal? Fala um pouco dos sintomas para a gente das duas doenças de forma geral. Sim. Então, o que acontece? Nós colocamos as doenças inflamatórias intestinais num grande
grande grupo de doenças que são doenças chamadas de imunomediadas. Elas são mediadas, passam por uma alteração do sistema imunológico. E, neste sentido, elas estão juntas com várias outras doenças que podem acometer vários outros órgãos, né? Os olhos, a pele, mais frequentemente o sistema articular. E, portanto, os sintomas muitas vezes não se restringem só a manifestações intestinais, embora sejam estes sintomas que nós vamos nos referir agora. Então, do ponto de vista intestinal especificamente, a retocolite ulcerativa, por ser uma doença que caracteristicamente começa ali no finalzinho do reto, já chegando em canal anal, muito frequentemente ela cursa com sangramento. É muito raro nós termos pacientes com retocolite e que não apresentam sangramento. A imensa maioria vai apresentar. E muitas vezes o paciente tem um acometimento segmentar muito curto, às vezes só do reto, alguns centímetros de reto. Então ele não vai ter, por exemplo, uma diarreia, ele não vai ter dor abdominal, mas ele vai ver aquele sangue, um pouquinho de muco nas fezes, uma vontade de ir ao banheiro mais vezes, ele tinha aquele intestino bacana, regulado, de repente ele está indo ao banheiro 3 vezes, 4 vezes, muitas dessas vezes nem saem fezes. E claro que quanto maior o segmento acometido por inflamação, mais sintomas altos, vamos chamar assim, ele vai ter. Então, ele vai ter mais cólicas, ele vai ter mais diarreia. Chega um momento que o paciente vai comendo menos para não desencadear os sintomas, então ele começa realmente a ter sintomas decorrentes de anemia, de uma má nutrição. Então, o processo vai se cronificando. Já a doença de Crohn, ela pode acometer qualquer segmento. Então, da boca ao ânus, qualquer parte vai ser acometida. Sendo a mais frequente, o final do intestino delgado, já chegando no intestino grosso, que é o íleo terminal, e às vezes um acometimento do ânus, na forma de fissuras, feridas ali, erosões, às vezes um inchaço que simula até um processo de hemorroidas. Então, nesse caso, os sintomas da doença de Crohn, eles são diferentes da retocolite. O paciente, às vezes, ele tem mais preponderância de dor abdominal, de cólicas, e muitas vezes ele não tem diarreia, muitas vezes ele não tem nenhum sangramento. Então, são sintomas muito diferentes e, de fato, precisam de uma atenção médica, de exames, para que nós possamos dar um diagnóstico adequado, com segurança. Bom, mas são sintomas que têm um impacto muito grande na qualidade de vida, que alguns pacientes têm tanta diarreia que não conseguem sair de casa, né? Porque pensa, eu vou sair de casa, eu vou ter que ter um banheiro para ir a qualquer momento. Tem paciente que tem dor abdominal, que não consegue trabalhar. Você falou das manifestações extraintestinais, né? Tem sintomas que impactam a qualidade de vida até do ponto de vista da vida sexual, com dificuldade de manter uma vida normal. Mas aí acho que a gente já podia começar a responder a pergunta: o que se pode fazer para levar uma vida normal com o diagnóstico da doença de Crohn e da retocolite? Deixa eu só fazer um adendo. Os proctologistas sempre têm muito cuidado em dar esse diagnóstico, né? Porque é um diagnóstico que geralmente acompanha o paciente por muito tempo. Não é uma diarreia aguda que você passa um medicamento e o paciente fica curado em uma semana. É uma doença crônica, com períodos de acalmia e de exacerbação, mas que a tendência é acompanhar o paciente por muitos anos. Então, a gente tem que fazer muitos exames antes de ter certeza ou antes de rotular, vamos dizer assim, um paciente com doença de Crohn, não é isso? Isso mesmo. Eu até brinco que é igual colocar uma faixa, né? Antes da gente, de fato, colocar aquela faixa com um diagnóstico, a gente tem que ter segurança. E como toda doença crônica, ela tem um impacto. Porque, primeiro tem, como você já mencionou, um impacto que é trazido pelos próprios sintomas, né? Que é inevitável. Independente se é uma diarreia, se é uma cólica, se é um sangramento, isso impacta na vida da pessoa.
Principalmente quando a gente lembra que a maior parte dos pacientes, embora não seja uma doença exclusiva deles, mas a maior parte é de pacientes jovens. Então, é Sim. uma faixa etária onde a pessoa ela quer pensar em qualquer coisa menos no próprio corpo. Ela quer que o corpo funcione para que ela possa exercer todas as atividades que ela quer, sejam de trabalho ou seja de lazer. Uhum. E aí, qualquer coisa que restringe, que limite essa capacidade, vai trazer problemas. E o que eu costumo dizer é que quanto mais nós negamos os nossos problemas, maior a dificuldade de lidar com eles. Então, no primeiro momento, a grande questão é o paciente trabalhar a aceitação daquilo. Então, Uhum. às vezes, ele precisa de um suporte psicológico, ele precisa de um apoio familiar, apoio dos amigos, para que ele possa entender que sim, eu tenho um diagnóstico, mas a minha vida vai seguir com o problema. E ela tem que Uhum. seguir da melhor maneira possível. E, nesse sentido, ele vai ter que trabalhar autoconhecimento. Por quê? Porque a partir do momento que a gente sabe o que nos faz bem e o que nos faz mal, seja por causa de alimentação, seja por atividade física, seja por aborrecimento ou o que for, nós vamos nos adequar para ter uma qualidade de vida melhor. Uhum. E aí eu acho muito interessante, porque nesse sentido, os pacientes com doenças crônicas, eles levam uma vantagem, porque eles começam a se conscientizar de si mesmos e do seu corpo e de suas limitações de uma forma mais rápida, numa idade mais precoce, e se souberem fazer isso com sabedoria, isso vai evitar muitos problemas. Uhum. E vem com a idade para todos, porque todos nós, em algum momento, vamos ter que lidar com nossas limitações e todo mundo tem problema. Bom, então Então, você está me dizendo. a gente tem, digamos assim, transformar aquilo que chega na nossa vida de uma maneira inesperada e que, num primeiro momento, é ruim, em algo que seja proveitoso e ter uma conduta proativa, o que eu vou fazer de bom e o que eu vou aprender com isso. E se tem uma coisa que nós estamos aprendendo a fazer com essa pandemia, é exatamente isso. O que Sim. fazer para nos adaptarmos a uma condição que não era exatamente a que eu escolhi, mas que a minha vida vai ter que seguir. Bom, você está dizendo que o tratamento, na verdade, é multidisciplinar, né? Não é só ir ao médico coloproctologista. Precisa de apoio psicológico, precisa de suporte familiar. Nutricional. Mas vamos falar um pouco do tratamento médico em si. O que a medicina tem hoje de arsenal para que as pessoas, uma vez com o diagnóstico de doença inflamatória intestinal, possam levar uma vida normal? Então, nós temos, na verdade, hoje, muitos medicamentos, né? Muitos mais do que tínhamos há 20 anos. É incrível como a medicina, o conhecimento científico, ele aumentou nos últimos 20 anos, principalmente. Então, eu me arriscaria a dizer que há 30 anos atrás nós tínhamos basicamente corticoides para tratar esses pacientes. Algum momento após os corticoides, nós tínhamos sulfasalazina, que é um ácido 5-aminosalicílico, e na sequência um parente da sulfasalazina, que é a mesalazina, que já incorporou alguma vantagem, sem dúvida, de menos efeitos colaterais, mas que agia basicamente da mesma maneira. Na sequência, nós somamos o uso de dos chamados imunossupressores ou imunomoduladores, o mais conhecido que nós mais prescrevemos na doença inflamatória intestinal é a azatioprina, embora não seja o único. E, na sequência, no início dos anos 2000, nós começamos a utilização de medicamentos biológicos. São medicamentos altamente sofisticados, construídos para bloquear uma molécula da nossa cascata inflamatória. E, a partir dos anos 2000, então, a primeira molécula que nós bloqueamos foi o TNF-alfa, que é o fator de necrose tumoral alfa, uma molécula muito importante nessa cascata inflamatória. E, a partir do primeiro, somaram-se mais 2 bloqueadores exatamente da mesma molécula. Hoje nós temos anti-integrina e anti-interleucina, que são outras moléculas que fazem parte também dessa mesma cascata.
E aí nós temos um arsenal muito maior que, em conjunto, nos permite manejar de uma maneira minimamente, vamos dizer, individualizada o tratamento. Uhum. Somado a tudo que você falou, a uma melhora na qualidade de alimentação, à atividade física, ao respeito aos nossos limites do ponto de vista emocional, a cessação de alguns hábitos muito ruins, como o tabagismo, que embora Sim. não tenha tanto impacto na retocolite ulcerativa, tem um impacto grande na doença de Crohn. Então, Uhum. realmente é multidisciplinar, é uma conscientização do que eu vou fazer para viver melhor. Bom, e com esse arsenal que você citou todos, creio que você não esqueceu nenhuma classe, o tratamento mudou muito, né? Há 20 anos atrás, nós nos contentávamos com abrandar e amenizar os sintomas. Se um paciente que tinha dor abdominal, diarreia, parasse de ter diarreia, a gente considerava o objetivo alcançado. Hoje em dia, a gente sabe que isso não é suficiente. O paciente precisa parar de ter sintomas, parar de ter exames laboratoriais alterados e, principalmente, parar de ter inflamação. O objetivo hoje é que, se for fazer uma biópsia do intestino, já não precisa chegar a tanto, mas um paciente, para ser considerado controlado, levando uma vida normal, ele tem que estar com os exames normais e, se fosse fazer uma biópsia do intestino, a biópsia não mostrar inflamação, né? Você vê que mudou radicalmente em 20 anos de aceitamos diminuir os sintomas para, hoje em dia, a gente precisa acabar com a inflamação. Sim, é certo. Isso é um negócio muito interessante da gente dizer, porque a expectativa do paciente em relação ao resultado do tratamento, ela costuma diferir muito da expectativa do médico. O paciente quer se livrar dos sintomas, quer voltar a viver normal, seja lá o que ele chama de normal, mas assim, eu não quero mais sentir o que eu estou sentindo e que está me impactando. Uhum. Só que o médico hoje sabe que isso é muito pouco. Então, o médico ele tem que ter uma ambição muito maior, como você comentou, de ter uma remissão endoscópica profunda e sustentável. Porque cada vez que inflama, mesmo que aquela inflamação não seja tão grande a ponto de dar sintomas demais, ela está ali progredindo. Então, vem as complicações da doença, a formação de estreitamentos na parede do intestino, a formação de vazamentos, que nós chamamos de fístulas, e isso vai complicando o quadro a um ponto que o paciente, às vezes, ele já não vai conseguir melhorar mais só com medicação, e nós vamos ter, então, que submetê-lo a algum procedimento cirúrgico. E, apesar de sermos cirurgiões, gostarmos muito do que fazemos, quando a gente trata doença inflamatória intestinal, a gente vê a cirurgia, de alguma maneira, como um fracasso naquele tratamento clínico. Então, não é uma coisa que a gente realmente queira fazer. Ao contrário, a gente não quer que o paciente chegue ao ponto de ter que operar. Então, para isso, nós usamos todos os recursos clínicos e tentamos deixá-lo bem. E é importante que ele entenda isso. Quando a gente fala, olha, nós não podemos diminuir os medicamentos, nós não podemos suspender. Mas eu estou bem, eu não estou sentindo nada. Pois é, mas a gente quer que você fique bem. A gente olha para um paciente que tem 20, 30 anos, e a gente não vê o paciente com 20, 30 anos. A gente tem que assistir aquele paciente como se ele fosse daqui 20, 30 anos. Quando ele tiver 50, claro, 60, a gente quer que ele esteja bem ainda. Bom, com isso que você disse, dá para deduzir que não é aquela situação que o paciente vai no médico, sai com a receita e nunca mais volta, né? Ele precisa de um acompanhamento, de tempos em tempos, repetir os exames, porque não é só ficar sem sintoma, é ficar sem inflamação. Como que é esse acompanhamento? Primeiro, antes um pouco, por quanto tempo uma pessoa com doença inflamatória precisa tomar remédio? Olha, a rigor, a gente diz que enquanto durar a doença, que é basicamente esse restinho de vida, né? Os próximos 50 anos. Eu tenho no meu consultório
vou brincar, né? Mas assim, basicamente uns 2 exemplares, né? 2 pacientes que de fato conseguiram ficar sem nenhum medicamento e manter uma remissão sustentável. Mas isso é remissão sustentada muito rara de ser obtida. Então a gente não pode se pautar pela exceção. O que é remissão sustentada, Sinara? Explica para nós aqui. Desculpa. O que é remissão sustentada? Isso. É aquele paciente que a gente foi diminuindo a medicação, porque de fato ele não tinha nenhuma evidência clínica de doença, nem laboratorial. Nós chegamos com tomografias, ressonâncias, chegamos com endoscopia. Ele está totalmente bom. E aí nós vamos tirando a medicação e ele vai seguindo bem. E quando depois a gente repete a endoscopia, ele continua bem. Então, este paciente, ele eventualmente vai conseguir ficar sem medicação. Mas eu quero deixar claro que não é a regra. A regra é necessitar de medicamento continuamente enquanto estiver vivo, basicamente. Né? Por quê? Porque a gente não quer correr o risco de suspender, principalmente se o paciente tem um perfil de doença mais grave. Então, nós temos alguns marcadores clínicos que nos dizem se é um paciente que tem uma chance de evoluir melhor com uma forma mais branda ou uma forma mais grave. Então, principalmente esse paciente, a gente não quer correr o risco, quando ele fica bom, dele voltar a ter sintomas e ficar ruim. Então, é uma responsabilidade muito grande, tanto do médico quanto do paciente, porque eu brinco que é um casamento, de uma certa forma, é uma relação que vai durar realmente muitos anos. Então, nós temos que cuidar dela e sermos parceiros, né? A gente faz a nossa parte, mas a gente depende que o paciente faça a dele. Quando eu estava te chamando logo no início, teve uma pergunta aqui que achei bem interessante. E do Denimar, como você disse que o objetivo é que o paciente não precise de uma cirurgia, né? Mas alguns pacientes chegam com a doença num estágio que o medicamento não consegue mais resolver. Se ela tiver uma fístula, uma estenose, ela vai precisar de uma cirurgia. E a cirurgia, muitas das vezes, resolve por um tempo ali os sintomas. E a pergunta do Denimar é exatamente isso. Ele falou que tem doença de Crohn estenosante, já fez 2 cirurgias para ressecção de 16 centímetros de delgado, parece que ficou com a ileostomia e agora recentemente fez a reconstrução. E aí ele quer saber qual é o risco, porque ele está sem mesalazina desde a cirurgia. Bom, primeiro, mesalazina não trata doença de Crohn, mas a pergunta faz muito sentido. Ele pode ficar sem medicamento? Então, a situação é assim. Então, vamos começar pela questão da medicação, já que você chamou a atenção para isso. Até há alguns anos atrás, não tem tanto tempo assim, a mesalazina era uma das drogas realmente que nós usávamos de rotina no arsenal para tratamento também da doença de Crohn. A mesalazina é um medicamento que trata basicamente mucosa, que é a parte de dentro do intestino, e no máximo ali um pouquinho da submucosa, que é a segunda camadinha. E a gente sabe que a doença de Crohn é uma doença transmural, ou seja, ela comete todas as camadas do intestino. E os estudos, então, mais recentes foram mostrando que a mesalazina, de fato, não é um bom medicamento para tratar a doença de Crohn, e hoje, basicamente, a gente não prescreve isso para a doença de Crohn. Passando para a questão da cirurgia. Se é um paciente que já foi operado 2 vezes, eu entendo que ele foi operado uma primeira vez, depois ele evoluiu com uma outra estenose. Parece que foi para reconstruir o trânsito. A segunda já foi para reconstruir. Sim. Ok. Então, vamos partir do pressuposto que ele fez uma ressecção inicial, que ele não tinha uma condição de fazer essa conexão intestinal de novo, ficou com a bolsa e depois fez uma segunda para reconstruir. O que acontece? Existem alguns marcadores, e o médico dele vai saber disso, que nós utilizamos para colocar o paciente naquele grupo de baixo risco para recorrência ou de alto risco para recorrência pós-operatória. Certo é que, no período entre 6 e 12 meses, se a opção for deixá-lo sem medicamento nenhum,
ele deverá repetir uma colonoscopia que vai avaliar essa emenda que foi feita nessa cirurgia recente e vai ver como que essa emenda, essa anastomose está. E de acordo com os achados, esse paciente, então, nós temos uma classificação, que é a classificação de Rutgers, que nos diz, olha, pode ficar sem medicação ainda por um tempo, ou não, é melhor não, esse paciente ele preenche vários critérios, ele tem uma chance grande de recidivar, então ele deve manter medicação. E aí, a dúvida é, qual medicação? Então, pelo menos um imunomodulador, e aí, no caso, a opção primeira seria a azathioprina mesmo, e ou associado a um biológico. Então, a gente não tem como falar aqui especificamente, de forma individualizada, mas certamente o médico que está tratando vai saber como conduzir. Ele comentou aqui que, por enquanto, ele está com metronidazol 500 mg de 8 em 8 horas. Isso. Essa é uma conduta possível num período de 90 dias e que, de fato, tem respaldo científico de que reduz a possibilidade de uma recorrência pós-operatória. Então, nós podemos utilizar isso por um período até 90 dias. Passado esses 90 dias, não parece ter benefício manter. Tem algumas perguntas aqui sobre exames, quais exames que a pessoa precisa fazer. Acho que são assuntos que a gente já tratou em outras lives. Especificamente de calprotectina. Calprotectina fecha diagnóstico de doença inflamatória? É interessante, né? Sim e não. Calprotectina conta pra gente que tem uma inflamação intestinal. Ponto. Porém, ela é mais efetiva se a doença está no cólon do que no intestino delgado. Então, nós podemos ter inflamação em delgado e calprotectina normal. E é uma doença de Crohn? Sim, pode ser uma doença de Crohn, que é uma doença inflamatória intestinal, e a calprotectina pode não estar realmente elevada. Então, isso já é um fato. E tem uma outra questão, que pode ser uma doença diverticular com inflamação, e a calprotectina vai dar muito alta, e isso não é doença de Crohn nem retocolite ulcerativa. Então, a calprotectina é um marcador inflamatório sensível, muito bom, mas como todo exame tem que ser bem indicado e bem interpretado, para que o paciente possa usufruir junto com o seu médico do benefício do exame. Tem uma pergunta aqui que dá pano para manga. Como que a gente interpreta a síndrome do intestino irritável? Bom, não vamos falar de síndrome do intestino irritável, porque seria outra live, mas basicamente não altera nenhum exame, não é isso? Nem calprotectina, nem nenhum marcador inflamatório. Aí um bom coloproctologista vai saber com certeza diferenciar. Isso. Você vai lembrar que logo no início eu falei, olha, as doenças inflamatórias intestinais estão num grupo grande que a gente chama de doenças imunomediadas, que passam lá pelo sistema imunológico. A síndrome do intestino irritável, ela é uma doença funcional. Ela está num outro grupo, que é o das doenças funcionais, que existem várias também. E neste grupo, nós não temos processo de inflamação, nem de infecção, mas tem um dado que é importante. 40% dos pacientes com doenças inflamatórias intestinais têm a concomitância da síndrome do intestino irritável. Então, o médico ele tem que estar ciente disso, porque muitas vezes o paciente tem a diarreia, é da síndrome do intestino irritável e ele está em remissão do processo inflamatório. Então, as duas coisas, elas podem coexistir. Elas não são excludentes, mas são coisas diferentes. A última pergunta do chat aqui, eu vou parar de ler. A Denise está perguntando o que podem ser úlceras aftoides no sigmoide. Só temos essa informação, então não dá para entrar muito profundamente. Mas o que você pode dizer para a Denise? Veja bem, as úlceras, sejam elas aftoides ou não, e quando a gente usa esse termo aftoides, é para comparar com aquelas aftas que a gente tem na cavidade oral, né? Mas é uma úlcera, na verdade, significa que é uma erosão, alguma coisa que ali feriu mesmo. Ela pode significar várias coisas ali no intestino.
O que ela nos conta é que tem um processo inflamatório, que pode ser amebíase, que pode ser por bactéria como Clostridium, que pode ser por doença inflamatória intestinal, como uma doença de Crohn ou retocolite ulcerativa, e pode ser por uma colite segmentar associada à doença diverticular. Então, o achado pode ser por uso de anti-inflamatórios não esteroidais, tipo nimesulida, cataflã, aspirina, enfim. São vários, eu não vou citar, mas enfim, às vezes o uso inocente, né, de um anti-inflamatório por uma dor, uma coisa qualquer, pode gerar a formação de úlceras na parede intestinal. Então, ela só conta pra gente que, olha, aquela parede, ela está inflamada, ela foi agredida de alguma maneira e cabe ao médico pedir os exames necessários para esclarecer. A Denise está comentando aqui que fez uma biópsia hoje, então ela está naquela fase do susto, né? Provavelmente ela tem o resultado de uma colonoscopia falando dessas úlceras aftoides, ainda não tem o resultado da biópsia. Mas nem é só isso, ela precisa depois levar essa biópsia para o médico dela, provavelmente um coloproctologista, e aí ele vai interpretar as imagens da colonoscopia, a biópsia, e às vezes isso não é suficiente, às vezes precisa levar em conta a história pregressa, todos os sintomas, os marcadores, que nós já falamos aqui da calprotectina, tem a proteína C reativa, tem várias outras coisas que são levadas em conta numa consulta médica. Por isso que a consulta médica é mais, especificamente na doença inflamatória, ela é um pouco mais demorada do que nas outras coisas, né? Mas eu prometi que ia parar de ler o chat aqui, porque eu ainda queria que a Sinara comentasse com a gente mais algumas coisas. A pergunta inicial é se eu posso levar uma vida normal. Nós falamos que precisa de ajuda multidisciplinar. E além de ótimos colegas coloproctologistas capacitados para tratar a doença inflamatória, temos os gastroenterologistas também, e às vezes a gente precisa andar junto. Mas eu queria que a Sinara falasse um pouco das associações que a gente tem de suporte para as pessoas com doença inflamatória intestinal. Então são duas coisas, né? Vamos começar a falar, eu acho que em relação às associações primeiro. Eu tenho um carinho especial por elas. A gente criou o primeiro grupo nuclear aqui em Belo Horizonte há quase 20 anos, que deu origem à Associação Mineira de Doenças Inflamatórias Intestinais, que é a ANDI, e que agora nós temos a DI Brasil, que é um alcance nacional. E vocês vão lembrar que logo no início a gente comentou que o paciente ele precisa se sentir apoiado. E as dúvidas são enormes. Eu posso comer? O que eu posso comer? Qual remédio eu tomo? Eu estou sentindo isso? Será que é da doença? Será que não é? Como é que eu faço atividade física? Eu posso viajar? Quais são meus direitos? Porque existem também vários direitos, né, já estabelecidos juridicamente, que os pacientes podem também usufruir. Então, são muitas informações que para o médico passar isso tudo, ainda examinar, ainda pedir exame, interpretar exame, tudo numa consulta é muito complexo. Então, você se sentir acolhido, saber que tem pessoas que têm problemas semelhantes e que vão poder te adiantar o caminho das pedras, né? Para você viver melhor, é um conforto enorme. Então, eu fortemente recomendo que, de fato, e não existem só associações para doenças inflamatórias intestinais, nós temos associações para inúmeras doenças crônicas, e isso é de um valor imenso. E nem falando ainda da questão de obtenção de medicamentos, porque são medicamentos muito caros, às vezes nutrições especiais, enfim. As associações são maravilhosas, fazem um trabalho fundamental de parceria conosco. Em relação a levar uma vida normal, eu acho muito interessante esse termo, né? O que é normal, né? Provavelmente nós dois somos médicos, trabalhamos na mesma cidade, temos as mesmas especialidades, né? Somos casados, a gente tem um tanto de coisa em comum. Mas não significa que o que eu faço ou o que eu considero normal seja exatamente o que você considera. Então, eu prefiro responder da seguinte maneira. Nós temos, e isso nós temos condição de saber, nós temos que procurar levar uma vida o mais saudável possível, com hábitos bons, que nos favoreçam. Então, algumas coisas são comuns a todos nós. A gente tem que procurar comer bem,
dormir bem, ter uma atividade física, evitar conflitos emocionais pelos quais muitas vezes a gente não pode fazer nada, entender que a gente tem que viver a própria história e não a história do outro, que a gente tem que escrever o próprio livro, né? E não ficar preocupado com o que o outro está fazendo ou deixando de fazer, que a gente não salva ninguém de si mesmo. Se a gente conseguir minimamente se resgatar, já terá feito muito, né? Então, é procurar seguir os conselhos que certamente os médicos, as associações dão, ler um pouco a respeito, se informar, o que eu posso fazer por mim mesmo, ter uma conduta proativa e não assumir aquela conduta de que eu sou um coitado e que o mundo me deve, que eu agora sou um sofrido. Não. Né? Eu tenho inúmeros pacientes com doenças inflamatórias intestinais, as pessoas namoram, casam, vivem, têm filhos e trabalham, e enfim, limitações todos temos. Eu costumo brincar que algumas são mais óbvias e outras menos, mas as limitações elas são distribuídas para todos os humanos. E saber lidar com isso, manejar isso da melhor maneira, é que nos faz viver bem. Então, o que é normal? Normal é aquilo que a gente estabelecer que é melhor para a gente. E dentro disso, eu posso te garantir, com a experiência que eu tenho já profissional, principalmente lidando com esses pacientes, que é, sim, totalmente possível. E quanto mais a pessoa se adona da sua limitação, melhor ela maneja ela. Verdade. Sinara, quero agradecer demais. Foi muito boa essa live. O feedback aqui do chat foi ótimo, todo mundo agradecendo. Falar com quem entende do assunto é sempre mais fácil, com certeza. Quero pedir desculpa, algumas perguntas ficaram sem resposta, porque a gente também não pode extrapolar um tempo aqui que a gente já tinha delimitado previamente. Quero agradecer demais a DI Brasil, que divulgou essa live hoje e aumentou o nosso alcance. Convidar todo mundo que assistiu, todo mundo que estiver assistindo, seguir a DI Brasil, tem Instagram, tem Facebook. E lembrar que esse vídeo, junto com as outras lives que nós já fizemos, ficam gravadas no canal, chama Saúde Intestinal SMCP. SMCP de Sociedade Mineira de Coloproctologia. Está disponível no YouTube. Sigam a gente, se inscrevam lá que vão receber notificação de sempre que colocarmos um vídeo novo. A gente fala muito de doença inflamatória intestinal, mas a coloproctologia tem outros assuntos também. Prevenção de câncer de intestino, as doenças do ânus, tipo hemorroida. E a gente vai variando os assuntos. Só seguir a gente lá. Sinara, foi um prazer conversar com você hoje. Muito obrigado em nome da Sociedade Mineira de Coloproctologia. Até a próxima. Obrigada, viu, Hélio? Obrigada pelo convite, pela oportunidade. Você sabe tanto que eu gosto mesmo de tratar, estudar e falar de doença inflamatória intestinal. Obrigada a todas as pessoas que participaram conosco. E a gente segue aí, segue as ordens. Valeu demais. Fica bem. Muito obrigado. Até mais.